sou a Vivian, né? Sou responsável pela disciplina de Fisiologia e Reabilitação Cardiovascular, Respiratória e Metabólica, junto com o professor Nuno. E agora a gente vai dar andamento na nossa unidade 3, que acho que é o mais esperado de todos vocês, que determina as fases da reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Então, para começar, o que é a reabilitação cardiopulmonar e metabólica? O que representa isso? Então, é um conjunto de ações necessárias para garantir para o paciente, para o portador de doenças cardiopulmonares, uma melhor qualidade de vida. Só que para eu determinar essas ações, eu preciso de vários passos. Por quê? Porque eu tenho dois objetivos principais. Primeiro, é o objetivo preventivo. Mas por que preventivo? Porque o paciente ele já tem a doença e eu quero prevenir que outros novos eventos não ocorram. E eu também tenho um objetivo terapêutico, porque ele tem a doença. Então, eu preciso tratar essa doença de uma forma que ele sempre esteja melhor e tenha um retorno à sua atividade de vida diária após esse evento. Só que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu, como profissional de saúde, eu preciso de outros profissionais para me auxiliar, que a gente viu isso na unidade 1, que fala sobre equipe multiprofissional. Eu preciso de médico, eu preciso de educador físico, eu preciso de fisioterapeuta, de psicólogo, de nutricionista. Obviamente, tudo vai depender do que está acontecendo com ele, de qual a situação clínica dele e as comorbidades associadas. Então, a partir disso, através dessa equipe, cada um vai ter um papel de promover uma melhora em relação à atividade física, em orientar nutricionalmente, relacionar com os aspectos psicossociais, e todos proporcionando, então, uma mudança dos hábitos de vida dessa pessoa, ok? Como a gente sabe, temos 4 fases, sendo que a primeira fase, ela é a fase hospitalar, que ocorre após evento cardiopulmonar e metabólico. Quando que essa fase realmente inicia? Em torno de 24 horas após a estabilização da doença. O que isso quer dizer? Independente do paciente ter o evento, digamos que o paciente teve o evento há 3 dias atrás. Se ele não estiver estável em relação à sua situação como doente, então, se os sinais vitais dele não estiverem estáveis, eu não posso começar uma reabilitação. Então, a partir do momento que ele tem essa estabilização, que eu vou começar a fazer exercícios com ele. Se ele não estiver estável, eu não posso, porque eu posso estressar ele ainda mais e piorar o quadro clínico dele. E quando que essa fase ela vai terminar? Ela termina quando ele estiver alta do hospital e for liberado, então, para ir para casa e começar a fase 2. O que a gente tem como objetivo? O objetivo principal, evitar perdas. A gente não quer que ele perca nada, que não quer que ele perca mobilidade, não quer que ele perca amplitude, não quer que ele perca absolutamente nada. Por quê? Porque ele já está debilitado e ainda, se até a hora que ele voltar à atividade normal, ele tiver pior, vai ser muito difícil ganhar. Então, é importante, justamente, óbvio, nem sempre é possível, porque geralmente são situações de emergência, mas é importante conhecer o histórico do paciente logo antes, né, do evento, justamente para saber como ele era, para a gente não ter essas perdas, ok? E isso vai fazer com que ele saia clinicamente estável do hospital e saia o mais rápido possível. Vá mais rápido possível para casa e retorne às atividades normais. Essa fase também tem como importância a educação em saúde. É muito importante instruir o paciente com relação à situação dele, às comorbidades, se for possível encaminhar para o outro profissional responsável, dependendo, né, do quadro. Então, é importante ele saber que qualquer passo, se ele continuar mantendo, né, essas atividades que ele mantinha antigamente, como, por exemplo, se ele for tabagista, ou se ele tiver uma péssima alimentação, ele tem que saber que essas escolhas vão fazer diferença lá na frente e que podem piorar o quadro dele.
Então, essa educação em saúde é extremamente importante instruir o paciente nessa situação. E a conduta em si, uma conduta de fase 1. Essa conduta, cada hospital, cada setor tem um protocolo. Mas falando de forma geral, alguns setores preconizam pelo menos 2 sessões diárias, mas assim, o melhor dos mundos seria em torno de 4 e até 6 vezes por dia de uma reabilitação que dure por volta de 15 a 20 minutos. E por que eu quero pequenas sessões, curtas sessões, se depois a gente faz sessões mais longas, de 1 hora, e faz apenas 3, 4 vezes na semana? Porque nesse momento eu quero evitar imobilismo, eu quero que ele não fique tanto tempo deitado. E se eu faço uma sessão de 1 hora, por exemplo, com ele, nessa situação, eu posso estressar demais. E o objetivo, nesse momento, não é esse. Então, eu fazendo curtas sessões, eu consigo evitar que tenha uma mobilização, uma imobilização, e não estresso ele. Então, ele fica pouco tempo deitado. Então, eu faço uma sessão de 15 minutos, ele fica 3 a 4 horas, né, na posição supina, deitado, depois ele faz novamente essa mobilização. Isso ajuda, então, no futuro, para uma fase 2, para não ter essas perdas que a gente falou nos objetivos. E o que é mais indicado? Então, atividades de baixa intensidade. A mobilização precoce, que foi o que eu falei, fazer com que o paciente sente, né, a parte de sedestação e de ortostatismo. Obviamente, nos primeiros dias, pode haver uma dificuldade em se levantar. Então, esse ortostatismo pode ser com auxílio, para depois evoluir de forma independente. Além disso, deambulação, que pode ser inicialmente dentro do próprio quarto e depois no corredor do hospital. E, se possível, ainda acrescentar um treino aí de subida e descida de degraus. Tudo também depende de como ele vai estar. E exercícios físicos que podem ser assistidos, né, com auxílio, ou ativos livres, se ele estiver bem. Também de membro superior e membro inferior. Sempre associar com exercícios respiratórios. Se possível, se ele estiver bem, até pode colocar um resistido leve, às vezes não com halter, mas com faixas elásticas, que vão trazer uma pequena resistência. E finalizar, então, com um relaxamento e alongamento para promover, assim, uma ajuda na musculatura. Óbvio que isso é uma conduta geral, protocolos que podem ser feitos. Só que tudo vai depender realmente da fase clínica, de qual é a condição clínica desse paciente. E por quê? Qual é o motivo de a gente fazer com que ele não fique tanto tempo deitado? Porque os efeitos deletérios do repouso são muito críticos, podem piorar muito e ele pode ter muita dificuldade depois em avançar nas próximas fases. Por quê? Porque a gente tem uma redução da capacidade funcional, uma redução da volemia, redução do rendimento cardíaco, alterações dos reflexos, uma predisposição até a ter tromboembolismo, uma redução de massa muscular, justamente por ficar tanto tempo deitado. E até pode desenvolver uma depressão e uma ansiedade, porque ele só fica deitado, ele não sabe quando ele vai sair dessa situação, ele fica ansioso em saber como que vai ser a recuperação dele. Por isso, a partir do momento que você pode colocar ele em movimento, você ajuda que esses fatores do repouso não se perpetuem. Nesse quadro 2 aqui, ó, eu coloquei um exemplo de um programa de reabilitação, de uma diretriz num hospital, como poderia ser. Isso é num setor específico, mas pode, como eu falei no slide anterior, ele pode ser diferente. Cada setor vai ter um procedimento. Aqui, no caso, ele coloca 3 níveis, né? O primeiro nível ainda dentro da unidade de terapia intensiva, dependendo, obviamente, do que foi a cirurgia. No caso aqui, é um protocolo de pós-infarto do miocárdio, e eles começam entre o segundo e o terceiro dia pós-evento. Por que só no segundo e terceiro dia?
Porque vai depender também, por exemplo, no caso de um infarto, na angioplastia, dependendo do acesso em que foi feita a angioplastia, também vai determinar o início do tratamento. Se for, por exemplo, um acesso via radial, o único membro acometido seria o braço. Então, o paciente acaba ficando mais livre para fazer, por exemplo, sentar no leito e até ficar de pé. Então, fica mais fácil. Mas, se o acesso foi feito via femoral, isso pode também retardar o início do tratamento, porque ele fica um pouco mais com dificuldade de começar por conta do acesso, da compressão do adesivo, né, quando faz o acesso para fazer a angioplastia. Então, isso também pode dificultar. Então, pode começar só a reabilitação 48 horas depois dessa angioplastia. Então, aqui nesse caso, ele coloca, então, do segundo, terceiro dia, já ainda na unidade de terapia intensiva. Podem ver aqui que ele faz bem poucas coisas, né? Ó, sentar no leito, balançar as pernas, sentar na cadeira, posição ortostática com auxílio, exercícios passivos, e aqui realmente vai depender da condição do paciente, se ele estiver muito debilitado ainda, tentar fazer com que ele se alimente sem ajuda, ainda não consegue ir ao banheiro, então ainda o banho é no leito, então tentar fazer a higiene pessoal sem ajuda, para depois, então, quando ele for para a unidade de internação, já quando for para o quarto, em torno dos dias 3 e 5 da terapia aí, ele conseguir, então, fazer outros tipos de exercício. Aí sim, uma movimentação mais ativa das extremidades, conseguir sentar na cadeira, deambular, mesmo que seja só no quarto, e também conseguir usar o banheiro e tomar banho mesmo, também que de forma assistida. E já ao final da internação, em torno do quarto até o oitavo dia, poder caminhar no corredor, em torno de 100 metros mais ou menos, 2 vezes por dia, descer lances de escada. Aqui eles colocam o retorno de elevador, mas se ele estiver bem, muitos protocolos têm subidas e descidas de escada, e conseguir utilizar o banheiro de forma independente, ok? Coloquei aqui um artigo que faz uma revisão só dessa fase 1 nos protocolos, o que poderia ser feito. Então, temos aqui um artigo de Junqueira e colaboradores de 2006, uma população de infartados, que realizou uma atividade de baixa intensidade, com gasto calórico de 1,5 a 3 METs, além de exercícios de mobilização ativa de membro superior e membro inferior, que está limitada, então, à variabilidade da frequência cardíaca, além de uma progressão da mudança de postura, da posição supina para a posição ortostática. Então, o que eles faziam? A partir do momento que o paciente melhorava, eles aumentavam esse número de repetições. Ele ficava deitado e eles pediam para levantar. Então, no começo faziam 3, 4 repetições, e ao longo das sessões, havia uma progressão e um aumento, então, do número de repetições dessa mudança de postura. Já nesse estudo de Simialec de 2013, numa população que fez um implante de cardiodesfibrilador, havia um treino intervalado dividido em 3 partes, um protocolo de endurance, né, com uma caminhada, protocolo de resistência e também um protocolo com exercícios respiratórios, que durava em torno de 15 a 20 minutos e ocorriam 2 vezes ao dia. Tinha ainda acompanhamento psicológico e educação do paciente em relação à modificação do estilo de vida. Nesse artigo aqui de RIS de 2012, também numa população de infartados, o protocolo era na posição supina, durava 10 minutos de repouso pré e pós-exercício, além de 4 minutos de exercícios respiratórios e 5 minutos de exercícios físicos dinâmicos de forma ativa assistida. E o número e repetições, né, da execução e a velocidade de execução respeitava, então, 20 batimentos acima da frequência cardíaca de repouso. Então, como que eles controlavam a intensidade do exercício? Eles viam qual era a frequência cardíaca de repouso do paciente e permitiam que, durante esse exercício, chegasse apenas a 20 batimentos a mais. Então, se a frequência cardíaca era em torno de 80, os exercícios chegavam a 100. Era assim que eles determinavam a intensidade para não ter nenhuma repercussão muito
muito importante aí. Já Borg e Silva, em 2005, numa população de insuficiência coronariana, realizou exercícios respiratórios com pressão positiva, então aqui a gente já tem um protocolo um pouco diferente, né, que faz um treinamento respiratório, tá? Além de uma intervenção fisioterapêutica, temos manobras de higiene, que ainda não tinha aparecido nos outros protocolos, incluindo o treino diafragmático, exercícios resistidos, exercícios ativos assistidos, exercícios ativos livres, deambulação e subida e descida de degraus. Então, aqui a gente já pode ver um protocolo que compreende um treino aeróbio, um treino resistido e um treino um treino de treino respiratório muscular. Então, aqui compreende três linhas, tá? E no estudo de Wilmerman de 2015, em pacientes que fizeram cirurgia de ponte de safena ou substituição de válvula cardíaca, tínhamos também atividades que partiam de 2 metros até 4. Também se fazia uma mobilização precoce, seguido de sedestração e posição em pé assistida ou ativo livre, se o paciente conseguisse realizar. Então, basicamente, aqui temos exemplos de protocolos que foram realizados e que promoveram bons resultados depois para as fases subsequentes. Nessa fase, o que é mais importante salientar? Que a gente, independente de como o paciente se encontra, se ele já começou essa fase 1, se ele não tiver uma estabilidade hemodinâmica, se ele tiver sinais clínicos alterados, descompensados durante a realização dos exercícios, a gente para imediatamente, isso é contraindicado. Mesmo que ele já tenha iniciado, digamos que ele esteja já no terceiro, quarto dia da fase 1, e ele apresente algum sinal clínico que não é esperado. Se isso acontecer, essa fase, ela cessa e tem que ir atrás dos fatores que estão fazendo com que esses sinais estejam alterados e só depois, então, voltar a realizar os exercícios, ok? Acho que essa é a parte mais importante para se esclarecer aí. Terminamos a fase 1. Tem alguém que quer acrescentar alguma coisa? Tinha até, não sei se a Amanda está aí, tem uma aluna que tinha até comentado que queria falar um pouco sobre, alguém quer acrescentar, alguém que trabalha na fase 1, às vezes é interessante ouvir alguém que esteja todos os dias no hospital. Tem alguém que queira acrescentar alguma coisa, gente? Não? Ninguém? Professora, Oi. os protocolos que a senhora apresentou falavam muito sobre infarto e doença coronariana. Tem algum protocolo já estabelecido quando se trata de transplante cardíaco em si? As fases mudam, Então, o tempo de início? tudo foi o que eu falei, tudo vai variar dependendo da situação do paciente. O que eu peguei aqui é o que já está na diretriz, e a diretriz eu coloquei alguns exemplos, principalmente de infarto, mas a diretriz é para reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Óbvio que pode ter algumas alterações, tá? Mas geralmente o protocolo é esse. Para transplante, pode realmente demorar um pouco mais por conta de toda a estabilidade do paciente. Foi o que eu falei, você não vai começar uma fase 1 se ele não estiver estável. Então, pode não começar no segundo, terceiro dia, pode ser realmente mais para frente. Certo, obrigado. Nada. Mais alguém? Então, vamos continuar. O professor, Oi. é o Carlos. Só essa questão que o Renan colocou aí, a diretriz do American College, né, quando fala de transplante cardíaco, ela só atenta para a questão da denervação do coração, né, no transplante. Então, nesse caso, é bom atentar para a questão da intensidade ou da frequência cardíaca, porque ela não fica tão fidedigna por conta da denervação. Tem razão, é verdade. Essa é uma observação assim, relevante que a diretriz traz, que
não sei se é o caso dele, que trabalha com esse público, né, ou se tem interesse, mas procurar mais atentar para esse ponto só. Tem razão. Isso realmente parece que a frequência está estabilizada e pode ser que não esteja. Tem razão, Carlos. Isso, tá bom. Muito bom, muito bem colocado. Obrigada. Por nada. Bom, continuando aqui. A partir do momento que o paciente ele tem alta hospitalar, é recomendado, se ele não tiver nenhuma complicação, realizar um teste ergométrico em torno do 3º ao 10º dia, mais ou menos, às vezes até um pouco mais, 12, 15 dias após a alta. Por quê? Porque eu quero encaminhar ele para uma fase 2. E se ele vai para uma fase 2, eu preciso estratificar o risco dele atual, como que ele está agora, pós-evento. Então, para isso, eu preciso pelo menos um teste ergométrico. Evidentemente, como eu falei lá no plantão, se fosse, né, o maravilhoso, seria um teste cardiopulmonar, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, pelo menos um teste ergométrico. Para quê? Para poder avaliar as respostas eletrocardiográficas e, consequentemente, a capacidade física desse paciente. Porque só assim eu vou conseguir promover um programa, um protocolo de reabilitação para ele começar a fase 2. Uma das contraindicações que a gente tem, principalmente no pós-infarto aqui, para não realizar o teste ergométrico, é se o paciente tiver uma insuficiência cardíaca congestiva, uma angina pós-infarto, uma arritmia ventricular frequente, ou seja, quando essa arritmia aparece mais de 10 vezes por minuto no ECG, ou arritmias mais complexas, uma hipertensão arterial acima de 180 milímetros de mercúrio na sistólica e acima de 100 na diastólica, alguma outra doença intercorrente que não permita, né, que a gente tenha um teste fidedigno com relação aos sinais e sintomas, até uma limitação física, se ele não consegue caminhar, deambular, e até uma limitação emocional, que também possa fazer com que ele não chegue no máximo no teste, e não acaba trazendo um teste realmente útil para depois transformar em protocolo de reabilitação. Ok? A partir disso, se tudo estiver bem, fez o teste, é recomendado, né? A gente tinha falado que não necessariamente isso acontece, às vezes o paciente chega para você ali na academia, ou se você trabalhar num centro, né, de reabilitação, geralmente ele vai chegar com o teste, mas dependendo de onde você trabalha, pode ser que o paciente não chegue com o teste ergométrico e aí tenha uma dificuldade em começar os exercícios, né? Mas se ele tiver tudo certo, tiver o teste, a gente começa então a fase 2, que dura em média 3 meses, mais ou menos. Evidentemente, isso é um simbólico, não tem essa determinação tão rígida, é que geralmente 3 meses é o que a gente consegue, é o tempo que a gente consegue ver uma melhora realmente progressiva, assim, desse paciente. E como objetivo a gente vai ter melhora da capacidade funcional, justamente porque ele acabou de sair, né, do hospital, conseguir então modificar os fatores de risco. Como a gente sabe, esse paciente com doença cardiopulmonar, ele tem outros fatores de risco, geralmente sobrepeso ou é obeso, apresenta diabetes, hipertensão. Então, os fatores de risco geralmente estão associados e conseguir modificá-los é importante. Geralmente, muitas vezes é tabagista, então é importante conseguir modificar esses fatores. E, principalmente, recuperar a autoconfiança do paciente, porque vocês sabem que pós-evento, esse paciente ele está com medo de fazer qualquer coisa, ele tem medo, inclusive, de fazer o próprio exercício. Ele não tem confiança, ele não sabe o que vai acontecer com ele. Então, é muito importante você recuperar essa autoconfiança para fazer com que ele, né, faça os exercícios e melhore, atinja os objetivos. E aqui, uma das coisas mais importantes aqui é a monitorização, que evidentemente vai variar conforme a estratificação de risco, que a gente já viu na unidade 1, mas também com os próprios fatores de risco, com as próprias comorbidades associadas. Então,
Foi o que eu falei, se ele for diabético, antes do treinamento, você vai precisar medir a glicemia para saber quanto que tá. Você não vai poder começar a fazer um exercício se ele estiver em 300. A partir disso, adequar o medicamento, ver quando que ele toma o medicamento, para justamente adequar e também não ter uma hipoglicemia durante o exercício, né? Ter uma tontura, um desmaio. Então, tudo isso é importante monitorar, além da frequência cardíaca, da pressão arterial, se for possível, se for um paciente de um risco médio a elevado, vai precisar de um ECG. Então, esses fatores de risco, eles têm que também estar sendo monitorados para fazer com que o paciente não tenha nenhuma intercorrência durante o tratamento, durante a sessão. Ok? A conduta. Com relação à conduta, a gente já tem, acho que isso todos vocês sabem, está muito preconizado já na literatura, nas diretrizes. Obviamente, é um tratamento de forma individualizada, com o exercício tem tipo, tem intensidade, tem duração, tem frequência. Geralmente ele é dividido em etapas, a gente começa com um aquecimento, que pode ser um aeróbio ou até algum exercício de flexibilidade, dependendo, né, de como está o paciente. Depois passando para um exercício aeróbio em si mesmo, o próprio treinamento em exercício aeróbio, passando para um exercício de resistência e finalizando, talvez com exercício de equilíbrio, de flexibilidade, um relaxamento, alguma coisa do tipo. Com relação ao exercício aeróbio, obviamente, com o teste cardiopulmonar ou teste ergométrico, pelo menos na mão, né? Você já conseguiu estratificar o risco na sua avaliação, você já sabe quais são os objetivos do paciente, e aí você vai, então, ajustar a intensidade. Então, a partir do momento que você tem esse teste máximo, você vai definir em que intensidade de frequência cardíaca você vai treinar. Então, geralmente, nessa fase 2, a gente pode chegar até uns 60%, se estiver muito bem, 80% da frequência cardíaca ao final da fase 2, né? Ou até usar a frequência cardíaca de reserva aí, que a gente, nesse caso, vai utilizar a forma de Carbonet, que vai ser a frequência de treino, né? Que não sei se todo mundo lembra, mas a frequência cardíaca de reserva é a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso. A partir disso, você vai definir a intensidade que você quer chegar dessa frequência cardíaca de reserva. Então, por exemplo, se for em torno de 50%, né? 0,5%, 50%, mais a frequência cardíaca de repouso para determinar, então, a frequência cardíaca de treino. Por que é importante usar essa fórmula? Porque ela acaba sendo um pouco mais individual, porque você determina a frequência cardíaca de repouso, ela se baseia na frequência cardíaca de repouso. E, por exemplo, fazer aquela fórmula mais simplificada de 220 menos a idade. Então, aqui também entra um pouco sobre a frequência cardíaca de repouso. Então, às vezes é importante utilizar ela. Ou até, então, a própria frequência atingida no teste ergométrico. Outra coisa, se você tem o teste ergométrico, a partir do momento em que uma determinada intensidade tem uma isquemia, acontece alguma alteração no traçado, talvez um infradesnivelamento de segmento ST, você não vai querer que a partir dessa intensidade, você já sabe que a partir dessa intensidade tem essa alteração, você não vai querer que isso ocorra durante o seu treino. Então, nas primeiras sessões, no começo do tratamento, você vai fazer exercícios abaixo desse limiar isquêmico, justamente para que isso não ocorra durante o teste, durante o tratamento, durante a sessão. Essa duração do exercício começa em torno de meia hora e pode até chegar em 1 hora, preferencialmente de 2 a 5 vezes na semana, pelo menos uma média de 3, é realmente difícil manter 5 vezes, mas pelo menos 2 a 3 vezes pelo menos o recomendado aí. Exercícios de resistência, tentar fazer o teste de uma RM, nem sempre é possível, principalmente no começo, muitas vezes não dá para usar pesos, anilhas, né? Mas às vezes dá para usar exercícios calistênicos com o próprio peso do corpo, exercícios com faixas elásticas e ao longo da evolução do paciente, progredir então com exercícios mesmo com carga. Aí a partir disso, as intensidades variam em torno de 30% a 60% de uma RM, pode variar o número de repetições, pode ser de 6 a 20,
1 a 3 séries, e com intervalos de 30 segundos a 1 minuto de descanso. Obviamente, essa parte do exercício resistido, ele é extremamente variável, porque vai depender, mais uma vez, da condição clínica. Tem muito paciente que tem muito medo de realizar exercício resistido. E aqui é muito importante ensinar a não prender a respiração, não fazer a valsalva, justamente para não aumentar a pressão arterial. Então, tem muito... Esse exercício é um exercício que, para quem nunca fez, é muito difícil começar. Então, por isso tem essas variações tão grandes com relação à repetição, série, intensidade, intervalo. Justamente para conseguir adequar a cada um. E para finalizar a sessão, então, exercício de flexibilidade, sempre respeitando o desconforto, o limite do paciente, né? Não pode ter dor. Algumas pessoas realizam antes, outras realizam depois, não vou entrar no mérito aqui, o objetivo não é esse, mas é importante saber que um exercício de flexibilidade deve ser acrescentado aí durante a sessão. E também exercício de equilíbrio. Geralmente, as pessoas que têm esses eventos, muitas pessoas são mais jovens, mas muita gente idosa, né, mais de 60 anos. O exercício de equilíbrio ajuda, principalmente essa população que tem muito problema de queda. Então, acrescentar também essa linha ajuda aí no tratamento. Vale a pena ressaltar aqui que, apesar de a gente ter todo esse protocolo na fase 2, quando esse protocolo é realizado dentro de um ambulatório, às vezes de um hospital, tem o acréscimo do treinamento muscular inspiratório, que eu acho muito importante e que nem sempre é falado. Já tem muitos estudos que demonstram que quando a gente faz um treinamento muscular inspiratório, então faz com o monovacuômetro, né, mede a pressão inspiratória máxima, também até a pressão expiratória máxima, e faz o treinamento com um incentivador respiratório, um trichode, tem melhora dos indicadores. Depois, quando você faz uma espirometria, por exemplo, tem uma melhora de volume corrente, de capacidade vital, melhora, inclusive, outros parâmetros, por exemplo, como um teste de caminhada de 6 minutos, o paciente consegue caminhar mais quando você faz um pré e pós tratamento, até redução da pressão arterial. Então, se for possível, porque eu sei que nem sempre depende de onde você está, qual é o setor, mas nessa fase, principalmente o começo dessa fase 2, é interessante, se o paciente tiver um problema pulmonar, e faça um treinamento muscular inspiratório também. Tem até alguns artigos, que é mais aí também para realizar, deveria ser dentro, né, de um ambiente hospitalar, ambulatorial, mas dentro de um setor maior, assim, fazer uma ventilação não invasiva, com um CPAP, uma pressão positiva. Também tem estudos que melhoram essa força muscular inspiratória. Então, vale a pena acrescentar aí que além do treinamento aeróbio, além do resistido, além da flexibilidade, do que a gente viu na conduta anterior, o treinamento muscular inspiratório também pode auxiliar, não só na fase 1, como a gente viu que acontece, mas também na fase 2. A partir desses 3 meses em que o paciente evoluiu, que ele estabilizou, que ele está bem, que ele tem confiança, que ele tem segurança, a gente pode colocá-lo na fase 3. Para chegar na fase 3, ele realmente tem que estar muito estável, ele tem que saber fazer os exercícios de uma forma segura. Com relação à estratificação de risco também, precisa ver se ele melhorou a estratificação, se ele é um paciente com menos comorbidades. E a partir daí, se realmente ele estiver nessa situação, ele pode ser então enquadrado na fase 2, que tem uma duração aí de 3 a 6 meses, mais ou menos. E aqui, o que a gente quer fazer? A gente quer, no mínimo, manter o que a gente ganhou, no mínimo, mas, consequentemente, a gente quer aumentar, óbvio, porque ele fez 3 meses de exercício na fase 2, então a gente quer só que ele ganhe, que ele não perca mais nada. Então, o objetivo é continuar o plano de exercícios, controlar os fatores de risco, jogar assim, com o que estava bem, manter. É isso que a gente quer, e de preferência, aumentar todos os parâmetros bons, né? Então, fazer com que ele fique ainda melhor. Voltando à monitorização, ela pode ser variada.
Pode ser que nesse momento você não precise monitorar tantas variáveis, mas, consequentemente, ainda um frequencímetro, com certeza, uma PA pelo menos para e pós, ou durante, se ele né, tiver algum problema de hipertensão, uma glicemia, então vai depender de como vão estar controlados esses fatores aí de risco, para ver com que você vai monitorar aí, pelo menos pré e pós, ou até durante o exercício, ok? A conduta, ela tem a base na fase 2, não tem como, você já fez o teste de RM lá atrás, já fez já tem o teste ergométrico, de preferência que ele consiga fazer um novo teste, que ele consiga ser reavaliado após esses 3 meses, no mínimo, pelo menos, para a gente conseguir aumentar a intensidade e a dificuldade dos exercícios. Claro, para isso acontecer, mais uma vez, ele tem que estar muito estável, com muita segurança, muito independente. Não tem como você largar um paciente fazendo se ele não tem uma estabilidade. Então, você precisa sempre acompanhar, sempre monitorar, mesmo que ele já esteja numa fase 3, né, com mais segurança aí. Quando o paciente ele já chegou num nível assim que ele está muito, muito, muito bem, e eu vou falar assim, que para isso acontecer, pacientes com, por exemplo, com muita idade, com muitas comorbidades, nem sei se dá para falar que chegam na fase 4, porque nessa fase, ela é mais independente. Você pode fazer acompanhado ou não com um profissional. Então, ela é uma fase um pouco difícil, quem chega nela. Por que, na minha opinião, eu acho que ela é uma fase difícil? Porque nesses 6 meses que passaram na fase 1, fase 2, fase 3, o paciente estava com medo. Então, você ganhou a confiança dele, ele conseguiu fazer os exercícios, ele melhorou, ele se sente bem, ele está super feliz. Aí, ele tem que manter, porque, quer queira, quer não, é para a vida inteira. Ele precisa continuar. Por isso que entraria aí numa fase 4. Só que é essa fase que eu acho das mais difíceis, porque essa fase é o que o paciente fala assim, tô tão bem, acho que eu não vou mais. Não, tô super bem, tô me sentindo super bem. Olha o meu teste, ergométrico como melhorou. Nossa, consigo subir essa escada. Antes eu cansava, tô super bem. E aí que é o problema. Porque você então vai ter que gerar uma outra estratégia para conseguir fazer com que ele se mantenha no exercício, para manter esse ganho, manter esse estilo de vida saudável. Então, por ser uma fase que não termina, eu acho que para nós, como profissionais de saúde, é uma das fases mais difíceis, porque as outras, a gente tem um protocolo definido, a gente sabe o que fazer, sabe, né, como lidar. Mas essa fase, que é uma fase em que o paciente ele já está independente, ele já está seguro, faz com que ele não queira participar tanto assim, fazer tanto exercício assim. Então, eu acho que é a parte mais complicada. Com relação à conduta, como eu falei, ela pode ou não ser supervisionada, tudo vai depender, obviamente, da condição clínica. E aí a gente vai aumentar bem, né? Vai aumentar o treinamento. Pode até chegar a 90% da frequência cardíaca máxima, ou em torno de 80% da frequência cardíaca de reserva. Se tiver um teste cardiopulmonar, a gente pode treinar entre o primeiro e o segundo limiar, né? Entre o LA e o limiar de compensação respiratória. De preferência, tentar manter essas 4, 5 vezes na semana. Sei que não é fácil, mas né, deveria manter. Muitos estudos trazem o HIIT atualmente como uma conduta aí de fase 4, e esse HIIT não é necessariamente o que, por exemplo, a gente vê na academia, que a gente mesmo pode fazer, que seja um exercício funcional, não necessariamente. Pode ser um HIIT na esteira, você pode criar um protocolo em esteira, em que você aumenta sei lá, em 30 segundos, 1 minuto, o exercício, faz um exercício bem extenuante, e depois faz o descanso aí para ter esse intervalado. Então, é uma sacada aí para mudar um pouco o protocolo, para inserir, para estimular, mas também só dá para fazer em pessoas realmente bem estáveis, que você
só usa um frequencímetro, que não tem muito problema, muita comorbidade associada. Em relação ao resistido à intensidade, não precisa chegar na falha, mas tem que gerar uma fadiga considerável. Então, assim, no final da terceira, quarta série, terceira, quarta repetição de cada série, ele precisa sentir, não, ó, cansou, ficou pesado, não pode ser levinho, não, precisa chegar na falha, mas tem que ser um exercício que fadigue. Também, de preferência, 3 vezes na semana. Aí a gente pode até acrescentar o Pilates. Na fase 3, se ele estiver bem, já dá, inclusive pode colocar o Pilates aí, que ajuda também na flexibilidade, no equilíbrio, né, no fortalecimento. Mas a partir dessa fase 4 aí, que o paciente está bastante estável, então a gente tem que realmente criar outras alternativas para fazer com que o paciente fique, né, no tratamento, fique com a reabilitação ao longo aí da vida, né? Então, acho que essa é a parte mais complicada aí. Gente, dúvidas até aqui? Tá me ouvindo, Vivian? Tô, peraí, deixa eu... Oi, Clara. Pensando, você falou do Pilates, eu sou instrutora de Pilates, o que eu vejo bastante, não só em públicos que precisam do exercício, mas no público geral, existe assim, eu vou para o Pilates e aí eu abandono, né, a musculação, abandono o treino aeróbio, você tem alguma dica de discurso para a gente convencer essas pessoas? Que é isso que você falou, é a dificuldade de adesão mesmo, né? A dificuldade de levar as pessoas. Normalmente, quem vai para o Pilates já não gosta muito desse outro ambiente, então já está indo para o Pilates para substituir. E aí, você tem alguma dica nesse sentido? Olha, Clara, sendo sincera, eu acho assim, cada exercício vai te promover adaptações diferentes. Então, eu acho que é isso que o paciente vai ter que entender. Ele fala assim, ó, eu gosto só de fazer esteira. Tudo bem, a esteira é importante, porque vai melhorar a sua capacidade aeróbica, o senhor vai conseguir caminhar mais, o senhor vai conseguir subir degrau, vai ser melhor. Só que, por exemplo, a musculação vai te ajudar por exemplo, se você faz um treino de membro superior, pegar o seu neto no colo. A senhora aguenta pegar o seu neto no colo? Então, a gente tem que treinar braço para isso. Então, assim, eu acho que você tem que adequar o motivo, né, da conduta para um objetivo que ele tenha, de vida diária. Porque ele tem que enxergar assim, ficar fazendo aqui musculação, muita gente fala, não quero ficar forte, eu tenho medo de ter algum problema, de estar pesado. Eu lembro que no meu doutorado a gente trabalhou com idoso em leg press, e eles morriam de medo de fazer um teste de RE em leg press, porque a hora que começava a sentir uma pressão, um cansaço na perna, ele falava, não, eu vou passar mal aqui, vou passar mal. Então, assim, tem que lançar a mão e falar assim, mas peraí, o objetivo não é o senhor ficar bombado, não, o objetivo é pegar o seu neto no colo. Imagina só, sei lá, o senhor precisa ir na padaria. Como que o senhor vai na padaria? Não é só caminhar, você precisa ter força para subir o degrau lá na padaria. Como que vai fazer? Então, assim, é tentar fazer com que o exercício esteja linkado ao objetivo de vida dele. Não é fácil, não estou falando que é fácil, mas exatamente. Tentar chegar nessa... Ele tem que ver um motivo. Sim. Tem muitas pessoas que não conseguem enxergar a atividade física como motivo. Para isso, elas precisam ter um objetivo. Se elas não têm um objetivo, elas acham que não precisam fazer. Entendeu? Vivian, deixa eu complementar só uma coisa rapidinho. Eu não consegui ouvir bem a pergunta da Clara, estava um pouquinho baixo, mas pela sua resposta, eu acho que eu entendi o que ela quis perguntar. Eu acho que a gente tem que pensar também assim, por exemplo, a pessoa quer fazer pilates, né? Acho que foi uma pergunta que colocou, tipo, só fazer pilates. A gente tem que lembrar também hoje que vocês sabem disso e vocês fazem isso também atualmente. Que a gente sabe que não é só um tipo de exercício que faz com que a pessoa melhore funcionalmente, né? Mas, por exemplo, hoje tem muitos estúdios de Pilates que, na verdade, a pessoa fala que vai fazer Pilates, mas tem muitas coisas lá dentro. O Pilates tem uma esteira, o Pilates tem caneleira, tem um pezinho lá do lado. Então, na verdade, às vezes, o idoso fala que está fazendo Pilates ou quer fazer Pilates, mas tem muita coisa ali que a gente pode usar como treinamento, ainda mais pensando em reabilitação, né?
como exercício resistido, como aeróbio, dentro de um estúdio que supostamente é Pilates. Então, a gente tem que sempre também deixar isso claro, que às vezes não, a pessoa, na verdade, não está fazendo Pilates, ela está usando alguns aparelhos Pilates e fazendo um programa de treinamento, tá? E isso hoje é muito visto nos estúdios. O estúdio não é só Pilates. Outros estúdios não são só funcional, vamos imaginar assim. Eles têm toda uma gama de opções elásticos, tudo vai. E aí você consegue montar um programa adequado, sem dúvida. Certo, obrigada, gente. Ó, eu vi aqui que a Pamela perguntou. Professor, esse acompanhamento pós-alta é feito pelos profissionais que começam a reabilitação enquanto o paciente estava no hospital? Se o paciente quiser seguir as atividades com profissionais diferentes, como fica essa reabilitação? Geralmente, Pamela, as pessoas que trabalham na fase 1 não necessariamente trabalham na fase 2. Aliás, difícil. Geralmente é o pessoal que trabalha na UTI, às vezes é inclusive diferente de quem trabalha no quarto já. Então, raramente isso acontece. Então, o profissional de fase 2 é um profissional completamente diferente da fase 1. Não tem problema nenhum começar com um profissional e depois ir para outro. Inclusive, muitas vezes, na fase 3, 4, quando o paciente está estável, às vezes ele começa a fase 2 num centro de reabilitação dentro de um hospital e depois aí ele pode ser liberado para continuar numa academia, se ele estiver estável. E aí ele vai ser atendido provavelmente por um educador físico, não necessariamente por um físico. Então, assim, não tem problema ser diferente o acompanhamento. O importante é que ele realmente tenha esse acompanhamento. Inclusive, no que toca ao exercício físico, né, as recomendações para a reabilitação, pensando só na parte do exercício físico, é que a fase 1 seja o fisioterapeuta e que a fase 2, 3 e 4 já seja o profissional de educação física. Não que isso aconteça na prática, tá? Na prática é outra história, a gente sabe que hoje o fisioterapeuta, e não é culpa dele, é por mérito, acaba por trabalhar na fase 1, 2, 3 e 4, ok? Mas aí, claro, isso é só para mostrar que realmente vai ter mudança do profissional aí. Então, sempre trabalhar a multidisciplinariedade e a questão também de, mesmo sendo na mesma disciplina, o exercício, é ver troca. E o importante, já que isso pode acontecer, é fazer o nosso trabalho bem feito. Se nós estamos doando esse paciente para outra pessoa, porque ele vai continuar em outro local, enviar com um relatório bem claro, pensando no exercício. E se nós estamos recebendo esse paciente, tentar procurar ou solicitar um relatório do que eu estava fazendo. Que é para não existir... Por exemplo, a Viviane comentou muito sobre essa questão da fase 3, da fase 2 é muito dependente da fase 1. E a fase 3 dependente da fase 2. Então, se você não sabe o que foi feito na fase anterior, como é que você vai começar com esse indivíduo? Então, sempre ter esse cuidado, com certeza. Sim, com certeza. Não tem... Professora, uma fase é consequência da outra. Oi, Rafael, fala. dá licença. Eu queria tirar uma dúvida só para fins de confirmação, para ver se eu entendi de fato. Quando a gente fala ali das zonas de intensidade, em cada uma das fases, aí tem três opções, né? Ou você vai seguir ali a linha, seriam, na verdade, assim, eu queria saber se são 3 opções mesmo. A gente segue ou ali o limiar anaeróbio, compensação respiratória, ou a intensidade. Vamos supor, por exemplo, na fase 3, tem a alternativa de treinar 70% a 90% da frequência cardíaca máxima, ou 50% a 80% da frequência cardíaca de repouso, ou então a questão do limiar anaeróbio e limiar de compensação respiratória, no caso do paciente que tiver acesso a esse teste cardiopulmonar de esforço, né? Eu queria saber se a gente vai treinar em um desses 3 níveis de intensidade, no caso, essa escolha vai depender de como que o paciente vai estar para eu definir. No caso, se ele não tem um teste cardiopulmonar de esforço, eu vou tentar trabalhar entre os dois ali, a frequência de repouso ou a frequência máxima. É uma decisão do profissional para fazer essa escolha da intensidade? Essas faixas, você realmente pode escolher. Ou você vai trabalhar em uma, ou você vai trabalhar em outra. Se você tiver o teste cardiopulmonar, então você tem a faixa ali entre o limiar e o limiar de compensação respiratória. Se você tem um teste máximo, tem gente que se baseia só no máximo que aconteceu o teste. Então, o paciente chegou a, sei lá, 180 no máximo.
Então, vou fazer um treinamento que atinja 80%, no máximo 90%. E tem gente que prefere usar a frequência cardíaca de reserva. Por quê? Porque você se baseia no máximo do paciente e no mínimo do paciente. Então, fica um pouco mais individual. Mas são escolhas, você pode usar qualquer uma das três que você tenha. Não é, precisa ser aquele, não. Você pode, porque no final das contas, são faixas que vão acabar sendo próximas, não tem como, assim, se você fizer o cálculo, a diferença vai ser muito pouco. Então, você pode escolher uma dessas três ferramentas para determinar a intensidade de treino. Ok? Professora, Oi, Thiago. é uma pergunta. Essa fórmula do 220 menos a idade, ele pode ser utilizado com qualquer tipo de paciente, seja infarto ou alguma outra doença? Thiago, pode. Não vou falar, não pode usar de jeito nenhum. Não é a melhor ferramenta, porque ela é muito simples. É melhor você usar num paciente saudável, seria o mais tranquilo. Mas não fala assim, não, é horrível, uma ferramenta péssima. Não, você pode usar, é uma ferramenta mais simples, é uma fórmula simples. Ok? Mas a gente acaba usando as outras faixas porque vai ser mais fidedigno para aquele paciente. Então, se eu tenho um teste máximo, eu sei o máximo que ele atingiu. Pode ser que, por exemplo, olha, imagina 220 menos a idade. Se ele tomar beta-bloqueador, ele não chega a 220, não sabe assim, não, ele não chega no máximo dele. Então, falar que é uma boa ferramenta, provavelmente para um paciente tomar beta-bloqueador não vai ser, porque vai ser uma frequência muito alta. Com o beta, ele não vai chegar, mesmo que ele tenha, sei lá, 60 anos de idade, pode ser que ele não chegue numa frequência nesse intervalo, pode ser que ele chegue muito abaixo. Então, é importante saber quanto que ele chega num teste cardiopulmonar ou um teste ergométrico, por exemplo. Que aí você vai ter certeza que com o beta-bloqueador, ele vai chegar, sei lá, 140 só no máximo dele. Então, você já sabe que 140 é muito. Você não vai fazer um treino em 140 batimentos por minuto, vai fazer abaixo. Entendido. Professor, e se esse paciente, por exemplo, ele tem que tá sempre sendo acompanhado pelo médico depois, né, e fazer talvez esses testes. E se por acaso o paciente, o cliente, não chegar a fazer esse teste com o médico, o trabalho feito dentro, que nem para poder achar um RM, por exemplo, né, da pessoa. Eu já cheguei a participar de um curso uma vez, em que o professor ensinou a fazer testes submáximos para achar um RM. Isso é válido, só que não tenho acesso a esses artigos, eu preciso procurar ele para ver se eu tenho ele aqui na minha pasta de estudo. Existe mesmo, né, esse trabalho submáximo para achar um RM, né, uma forma para trabalhar com ele de uma forma mais segura. Sim, não vou me adiantar aqui, mas o nosso plantão de quarta-feira próximo, eu vou abordar duas ferramentas que podem ser utilizadas como para trabalhar, né, como teste funcional. Eu vou falar de teste de caminhada de 6 minutos e do teste de 1RM. Mas sim, muitas vezes, inclusive dependendo de onde você está, você não consegue fazer um teste de RM. Então você vai usar um submáximo, que existe sim já cálculos para isso, e aí você pode fazer se ele consegue fazer o máximo, por exemplo, 10 repetições, máximo naquela carga, então é em torno de 80%. Então você já sabe, você não precisa chegar no 100%, tá? Entendi. Mas eu vou falar disso, não vou falar disso na quarta-feira. Tiago, posso, Vivian, claro, só fazer um adendo aqui? Lógico. Tiago, essa pergunta é bem interessante, mas nós temos que olhar também outro lado, tá? Eu não sei se a Vivian iria comentar isso depois também posso estar adiantando algumas coisinhas, mas assim, eu acho importante falar sobre isso. Tudo bem, você está impedido de fazer um teste 1RM, você acha perigoso fazer um teste 1RM com esse cardiopata, por aí vai. Aí você vai usar o teste submáximo. Lembra que a grande maioria dos testes submáximos que estão disponíveis na literatura
São testes que têm que levar a pessoa no máximo de repetições, a falha concêntrica, tá? E isso também, dependendo da fase em que o indivíduo está e da estabilização deles, pode não ser interessante para ele também, tá? Entendi. Então, não, eu sei que tem a equação de Brizicki, por exemplo, que você coloca um peso lá e faz o maior número de repetições. O maior número de repetições coloca na fórmula vai aparecer um RM. Ok, é válido sim, só que lembra, a pessoa vai na máxima, vai fazer 12, 15 repetições máximas. E isso, pensando na reabilitação cardíaca, independente da fase onde ela está, pode não ser interessante, tá? Então, a gente tem que avaliar bem quais são esses testes máximos. Existem, por exemplo, alguns trabalhos que nos mostram quanto seria um RM para uma pessoa por peso, tá? Então, normalmente, pensando na reabilitação cardíaca, será bem mais interessante usar essas tabelas. Só que o problema, uma limitação dessas tabelas, são tabelas que normalmente são feitas só para supino reto, leg press, tem poucos exercícios. Mas aí a gente tem que sempre questionar essa questão de como fazer esse teste, tá bom? Ok, obrigado. Nada. Professora, Fala, Carlos. sobre essa dúvida do Thiago, né, em relação à fórmula aí, 220 menos a idade, que se ele não tiver, né, realmente a frequência máxima de um teste cardiopulmonar, do teste ergométrico, né, existem algumas fórmulas mais específicas também, né, que ele pode lançar a mão para tentar estimar para esse público. Inclusive tem uma guidelines, se eu salvo engano, é de 2019, eu até tenho essa publicação, depois eu posso enviar também, que ela traz um cálculo de frequência cardíaca máxima para o treinamento de HIIT com essa população e para a calibração da zona de treinamento. Então, você faz uso de beta-bloqueador, é diabético, tem hipertensão, né? E é todo um contexto bem comprometido, assim, de morbidades. E, salvo engano, a fórmula é 164 vezes 0,7 a idade, assim, né? Para esse quadro. Aí tem toda a caracterização desse tipo de paciente, né? Depois eu posso mandar esse arquivo no grupo ou lá no Classroom, enfim, de jeito que preferirem, que são fórmulas mais precisas para esse tipo de público, né? Que faz uso de beta-bloqueador, tem comprometimento cardíaco, às vezes tem uma diabetes associada. Então dá para... não precisa ficar só na 220, né? A gente tem, porque realmente ela vai te jogar uma frequência cardíaca muito além, e isso pode trazer um risco, né? Então, só para... Perfeito, Carlos. Eu estava procurando essa guideline mesmo, porque realmente existe essa específico para cardiopata. Você tem outras formas. Eu me comprometo, professor, depois a disponibilizar aqui, se alguém se não acharem antes, eu tenho ela em algum arquivo meu, mas hoje eu estou assistindo pelo celular, então está um pouco mais difícil de eu acessar agora. Não, tranquilo, Carlos, mas manda pra gente sim, com certeza. Muito legal. Então, tá bom. Beleza. Professores, licença, Renan. Fala. Pensando na questão dessa prescrição por frequência cardíaca e qual método está utilizando, num centro grande, nós vamos ter uma facilidade muito grande, talvez um acesso maior a esses tipos de monitorização de forma máxima ou induzida. Por exemplo, de um teste em esteira. Eu moro aqui no interior do Paraná, e recentemente não, faz uns 2, 3 anos, precisei fazer um teste máximo em esteira e não consegui, em decorrência deles sempre pararem o teste numa frequência predita de 220 menos a idade. Levando em consideração isso, o teste ergométrico, o teste máximo que a gente pode ter essa frequência cardíaca de modo direto aí, em esforço, ele acaba na maioria das vezes, sendo falso, né? Porque chegou no limiar de 75%, 80%, eles interrompem o teste e fazem uma predição para 100%. Então, usar o 220 menos a idade pela de repouso é a mesma coisa. Tá? Então, de modo prático, a gente vai
teoricamente, né? Ou teoricamente não, prático mesmo, a utilização da frequência de cardíaca de repouso no cálculo para prescrever diariamente é um pouquinho mais custoso, tem que avaliar antes, protocolo 2 a 5 minutos sentados, depois avalia o indivíduo, avalia, pega a máxima dele, predita e faz o cálculo. Leve em consideração o baixo custo que a gente vai apresentar e, além disso, leve em relação a questões emocionais do nosso aluno, que eu acho muito importante que o teste, teoricamente direto, máximo, não vai mostrar no dia. Talvez o teste máximo que a gente observe no laboratório com os atletas, ele seja como parâmetro de referência para a gente melhorar, e não simplesmente de prescrição prática, né? E quanto ao teste de um RM, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para prescrever por um RM, porque 80% de um RM para membros inferiores, por exemplo, é uma carga talvez tolerável, e já 80% de um RM para membro superior é insuportável. Talvez trabalhar por zonas de repetição de acordo com cada capacidade que eu vou querer trabalhar. Eu vou querer trabalhar força, então volume de repetição. Lógico que a gente não vai trabalhar força específica, potência com esses indivíduos, mas a resistência muscular ali, jogar uma zona um pouco mais alta e uma janela para que ele possa estar realizando e para ir fazer as adaptações de carga, talvez possa ser mais interessante quando a gente não tem mão de métodos frequentes, mas de maior qualidade comparado com cada realidade. Sim, Renan, com certeza. O que você falou é muito válido e sim, a gente está colocando aqui se você tiver condição de fazer, mas a partir do momento que você não tem, você não vai deixar de fazer a reabilitação. Então você vai ter que usar outras ferramentas para tentar prescrever esse treino. Então, com certeza, a partir do momento que você não consegue fazer um teste de RM, não consegue fazer um teste máximo, você vai usar outras formas para realmente chegar a fazer uma boa prescrição que seja adequada ao objetivo do paciente, com toda certeza. Em relação à frequência cardíaca e VO2, eu tenho muitos alunos que às vezes têm dúvida quanto a isso. Mas eu vou usar o VO2. Se usar de reserva, prescrever pela reserva e comparado com o VO2, é muito parecido, da diferença de 3%, dependendo do caso, e acima de 90% da frequência cardíaca, ela se equivale ao VO2. Então, é uma ferramenta fácil, pode fazer uma planilhinha de Excel, deixar no celular, que é rapidinho para fazer. Então, acho que são ferramentas. Não monitorar não é desculpa mais. A gente tem parâmetros de monitorização muito simples, inclusive a PSE, né? Inclusive, o Borg, assim, é a ferramenta mais simples, você precisa de um pedaço de papel para o paciente ali apontar o que ele está sentindo. Então, realmente, não tem nada que justifique não monitorar. E é o que você falou assim, como que você vai prescrever um treino sem monitorar? Não tem como, não dá. Como você vai saber como você vai atingir o objetivo daquele paciente sem saber que intensidade ele está realizando para ele? Então, não tem como, tem que monitorar. Não só como segurança, mas justamente para saber que carga que você está atingindo com ele para ter adaptação. Professora, dá licença? Fabrício, diga. Mas aí, professora, eu vi um estudo esses tempos atrás, que daí a questão do teste de um RM. Se ele é realmente fidedigno para a prescrição de treinamento, tanto com pessoa saudável ou algum cardiopata. Tem um estudo aqui, eu estou até vendo ele, pessoas já com um certo tempo de treino, 6 meses a 1 ano aproximadamente, e fizeram-se o teste de um RM. E, por exemplo, a gente tem aqui a mesa flexora. Com 90%, né, de um RM, o indivíduo conseguiu fazer ali em média, né, foi feito, eu não lembro, eu não anotei aqui quantas pessoas exatamente fez o teste, mas foi aproximadamente 15 a 20 pessoas, se eu não estiver enganado. Homens, né, no caso, estou lidando com a parte de homens aqui. Foi feito 5 repetições. Só que se você for ver para um exercício de leg horizontal, por exemplo, 90% de um RM foi feito em média 16 repetições, entende?
Aí fica aquela dúvida, mas será que o teste de um RM é fidedigno para se planejar um treinamento? Mesma coisa aqui no supino reto, com barra mesmo, foi feito numa média ali de 9 a 10 repetições. Então, se você for ver, teve uma variação até que um pouco grande, principalmente da mesa flexora para o leg horizontal. Fabrício, eu concordo com você que realmente é uma ferramenta boa, mas ao mesmo tempo, ela pode te enganar. Não só ela, como o próprio paciente. Por quê? Porque às vezes ele tem medo de fazer. Então, às vezes ele não dá o máximo. Então, você acha que é o máximo, obviamente, muitas vezes você percebe que não é, que ele consegue fazer mais. Mas às vezes ele faz um e fala, não, eu não consigo mais. Então, é uma ferramenta boa, que a gente usa, mas que também não pode ser levada em, assim, a ferro e fogo. Ah, não, é 100%, é 100%. Porque pode acontecer. Tem muita gente que tem muito medo de fazer. Muito medo, muito. Então, real, existe. Acho que tudo tem que ser dosado. Você pode fazer o teste se você tiver condições, e a partir do momento que você não tem, você começa a jogar com outras ferramentas para tentar adequar essa intensidade. Mas, com certeza, você tem que ter uma noção que não, esses 100% não necessariamente são 100% mesmo. Com certeza. Professora e Fabrício, teve um experimento, acabou nem gerando um estudo ainda, com o RM na UEL, ano passado, ano retrasado, para uma tese. E o que aconteceu? Eles vedaram, eles fizeram velado a carga, tanto para o avaliador quanto para o avaliado. Então, era uma outra pessoa que estava colocando, uma pessoa colocava a carga e era colocada uma caixa para ele não ver a carga que ele estava levantando para poder ser feito. Dava diferença em torno de 12%. Então, assim, é muito diferente. Isso para mulher. Agora, para senhor. Lógico, afeta muito ali, né? Então, e assim, particularmente, eu acho que um RM serve para ego na prescrição. O RM é o teste do ego. Você vai pelo ego, você quer fazer um RM bonito para o pessoal. Depois, na hora de treinar, você abaixa a carga para fazer as repetições dentro daquilo. E às vezes acaba nem se refletindo. Inclusive para os marombeiros de plantão. Né? Na academia é legal fazer campeonato supino por causa disso. Eles mostram o ego, depois acaba. Então é legal. Eu acho uma ferramenta fantástica, igual a professora disse, para fins de comparação. Para prescrição, não sei se ainda pode ser um pouco de preconceito meu, mas eu não acho que ainda é o melhor método para se estimar. Eu prefiro zona de treinamento, eu acho mais efetivo. Quando eu tava... Esse estudo que eu peguei foi de um doutor em educação física, né? Ele foi na tese dele de doutorado, ele colocou esse estudo aqui, e aí ele falou que, segundo os estudos que ele fez, as pesquisas que ele fez, ele não usa, né, o teste de um RM como parâmetro para prescrição de treino, e sim, por exemplo, para verificar se teve força pura, né, força máxima do indivíduo ou não. Ele já trabalhou com um atleta se eu não me engano, levantamento olímpico, mas foi algum atleta que faz ali como sistema TPCP, como zona ali principal, né, de energia. Não lembro se foi exatamente o levantamento olímpico, mas foi algum desses tipos de modalidade, entende? Aí ele falou que para monitoramento de ganho de força, ele já achava mais ok do que a prescrição propriamente do treinamento físico. O Beard fala um pouquinho sobre zona de treinamento. Eu não tenho mais o artigo dele, mas ele fala sobre a progressão, em alguns casos, para pessoas saudáveis. E eu achei interessante. Você vai prescrevendo por zona e fazendo os ajustes por repetição, além da zona, ou abaixo da zona. É bem interessante. Legal, gente, muito bom. Ó, antes de a gente finalizar, que a gente se empolgou aqui, mas eu até vou voltar aqui, que eu criei um pequeno caso clínico aqui, para a gente discutir um pouquinho o que faria, tá?
Vivian, deixa eu só colocar uma coisa também Claro, em relação claro. a essa questão de um RM, por aí vai, assim. O que acontece? É legal a discussão que a gente teve em relação a isso, em relação do teste WEG e tudo, é bem bacana. Mas, assim, vamos tentar trazer as coisas para a aplicação prática, não para a aplicação prática, mas sim para como são construídos os guidelines e como nós aplicamos na prática, tá? Então, o que acontece? Realmente, quando nós vamos ver guidelines e isso, eles sempre aparecem, assim, calcula em cima do percentual da frequência cardíaca máxima, calcula em cima do percentual de um RM, e aí colocam as faixas, tá? Só que é assim, a gente tem que pensar o seguinte, primeiro, isso aparece porque realmente nós estamos falando em trabalhos em artigos científicos, baseados em artigos científicos, que acabam por fazer isso. Mas isso não quer dizer que nós, obrigatoriamente, tenhamos que fazer o teste para determinar um RM ou que nós tenhamos que utilizar a frequência, tenhamos que fazer um teste onde se identifica a frequência cardíaca máxima para conseguir depois prescrever. O que acontece? Por exemplo, o fato da gente ter uma guideline onde falar assim, 60% a 70%, estou chutando, tá? Estou chutando um valor. Falar assim, 60% a 70% de um RM. Isso não quer dizer que você obrigatoriamente tenha que ter um RM para depois você fazer o cálculo de 60% a 70% para esse indivíduo e aí você colocar para treinar. São faixas, então o que acontece? A gente está cansado de ver tabelas que mostram quantas repetições são feitas a partir de um percentual de um RM. Claro, também tem erro, isso tem erro. Por exemplo, não me lembro quem foi agora, trouxe essa questão de 90% na flexora deu 5 repetições, no leg press deu 15. Isso vai ter erro. Mas o que acontece? Desculpem. Para a prescrição na prática, quando nós estamos lá na prática e pensando especificamente nesta população que estamos falando, no caso do cardiopata aqui, o grande objetivo é nós entendermos o seguinte, beleza, 60% a 70% de um RM, que eu estou colocando aí, mais ou menos, será entre 12 a 15 repetições. E aí, claro, a gente também, a Viviane colocou não trabalhar na faixa, na falha concêntrica, não é? Então, a gente se baliza a partir disso. Não, eu sei que a partir daí, eu sei que eu tenho que fazer X repetições, 12 a 15 repetições, e eu ajusto de acordo com a percepção do indivíduo. Inclusive, existem tabelas depois de Omni, de Borg, repetições de reserva, faixas de repetições de reserva, que a gente depois consegue usar. Então, o que acontece? A gente não pode levar ao pé da letra a questão de não tem que fazer um RM para depois conseguir treiná-lo de acordo com as guidelines. Não. Se a guideline falar 60% a 70% um RM, você sabe pela sua experiência, você vai ganhar isso pela sua experiência, que você vai prescrever 12, 15 repetições e você vai identificar onde o indivíduo fica 2, 3 longe da falha concêntrica. Então, a gente não precisa levar a letra quando lá na guideline fala que é percentual de um RM. Tá? Na verdade, é uma forma, não. Como eu posso chegar a próximo desse percentual? Eu vou usar uma tabela onde fala, percentual de um RM tanto, são tantas repetições. Tem erro também? Tem, mas a gente está se aproximando. Alguém falou aí que eu também não lembro, que a desculpa não existe desculpa para não monitorar. Sim, monitorar, a gente tem que monitorar, isso é fato. Às vezes a gente vai errar nos valores, tudo isso, mas o monitoramento ao longo prazo cria a boa prescrição. E esse é o nosso grande objetivo. Assim como a frequência cardíaca. Quando se fala do percentual da frequência cardíaca máxima, fez o teste máximo. Mas como alguém comentou aí também, fez teste máximo, mas não conseguiu chegar na máxima, provavelmente se para antes. Chega a 85%, 90% do máximo previsto, aí o profissional para o teste por segurança. Aí não chegou ao máximo. Se for usar uma fórmula, a fórmula tem erro, verdade. Por isso é que na prática também, quando se começa a reabilitação, a tendência inicial é usar o aumento da frequência cardíaca a partir do repouso. Tipo, 15 repetições, a Viviane comentou 15, 20 repetições na fase 1, perfeito. Então, não leva em consideração o percentual, estamos levando em consideração apenas o quanto a frequência cardíaca está se elevando durante o exercício. E, claro, aí você, nessa fase, está conhecendo a pessoa e você começa a se libertar dessa situação para a fase 2 e começa a usar essas faixas de frequência cardíaca. E também existe essa situação. Eu estava procurando essa guideline que eu não tenho aqui.
Existem tabelas também já para cardiopatas que falam 60% a 70% da frequência cardíaca máxima, idade normalmente são faixas de 50 a 60 anos. É mais ou menos tanta a frequência cardíaca. E você ajusta dentro dessa faixa. E mais uma vez, depois vem o monitoramento. Você está monitorando, a pessoa está se sentindo bem durante aquele exercício, ok, está no caminho certo. Não, está ficando mais, está ficando menos, a pessoa está cansando muito, a pessoa fala que não está acontecendo nada, aí tem que ajustar. Então, não levem ao pé da letra exatamente esses percentuais que aparecem lá. A melhor situação que vocês têm que pensar sempre é o seguinte: como eu posso utilizar esse percentual de uma forma prática? E aí nós chegamos a esses valores. Sempre tem erros? Sempre tem. Mas lembre-se, o pior erro é não usar nada para fazer. Então, se você tem um erro, mas é um erro consistente na forma de que você está achando que é 60% da frequência cardíaca máxima, mas na verdade está dando 65, 68%, mas o indivíduo está fazendo, está atingindo os objetivos, qual o problema? Ok? Então é isso que nós temos que ter sempre em mente. Perfeito? Vivian, pode continuar aí, desculpa. Imagina, foi ótimo. Perfeito. Perfeito sua colocação. Só para finalizar, gente, tá? Não, só para dar um exemplo aqui, para a gente discutir o que faríamos. Então, ó, um paciente, o seu João, 65 anos, após 2 infartos agudos do miocárdio, tem 2 angioplastias, colocou 3 stents, né? A lesão em artéria de ramo, paciente que é sedentário, tabagista e tem uma má alimentação. Então, ele chega para você em torno de 1 mês após esse último infarto, com encaminhamento médico para reabilitação. Ele tem um ECG de repouso que tem extrasístoles ventriculares isoladas, nada muito sério, né? Porém, durante o teste ergométrico, ocorreu um infradesnivelamento do segmento ST de 1 milímetro. Possui uma capacidade funcional de 5,27 metros, uma fração de ejeção de 53%. Ok? Então, pegando a tabela que eu, inclusive, colocou como material extra aí para vocês, para fazer atividade 1. Então, ó, quando a gente tem uma alteração aqui, durante o esforço, uma depressão inferior a 2 milímetros da linha de base, a gente tem um paciente de risco moderado, que é o que aconteceu aqui, ó, durante o teste ergométrico. Podemos caracterizar, então, classificar, estratificar o risco desse paciente como um paciente com risco moderado. Ele acabou de chegar aí para vocês. O que vocês vão fazer? Qual vai ser a conduta inicial? Quero saber o que vocês fariam. Ok? Vamos lá. O que vocês fariam de início? Vamos lá, gente. O que vocês fariam? O paciente acabou de chegar. Paciente com estratificação de risco moderado. O que vocês fariam? Nada? Como vocês vão avaliar ele? E quais Deixa morrer. Quais os primeiros testes vocês fariam para justamente, então, aí avaliar a intensidade de treinamento? O que vocês fariam? Nada? Ninguém faria nada, gente? Professora, Diga. pode falar, Fábio, por favor. Então, eu queria só, que eu acabei, que tá com hoje, eu tô com um problema de internet aqui, tá falhando algumas coisas. E aí, eu não sei se esse paciente já chegou com toda a questão de anamnese e tal, ou é o primeiro contato mesmo da gente com ele. Primeiro contato. Solicitar, talvez, aquilo que vocês já nos mencionaram, a questão, né, de alguns exames, se ele tiver em mãos desses exames, eu acredito que vai ser importante para a gente verificar ainda mais as necessidades desse paciente, verificar se ele teve acesso, quem sabe a possibilidade de fazer. Eu não vi bem o que era a situação do paciente, né? Mas talvez se ele teve acesso se ele teve a possibilidade de fazer o teste ergométrico ou cardiopulmonar de esforço, eu não sei, para a partir dali a gente tentar montar um planejamento e ao mesmo tempo tentar identificar qual é a necessidade daquele paciente para poder
encaixar ele ou tentar encontrar o que seria o ideal para a montagem de um planejamento adequado dele. É a conversa inicial, eu acho que eu teria. Perfeito. E depois? Depois disso? Renan, que queria falar. Professora, eu perdi algumas partes do caso clínico, só poderia deixar ele de fundo? Peraí, vou colocar. Eu também não decorei, não. Não, gente, é uma suposição, é só para a gente discutir um pouco mesmo o que faria, quando ele chegar, é só, não precisa se atentar a tantos detalhes, é só para saber que ele tem um risco médio, né? E... Tudo bem? E que ele tem o ECG no repouso e no teste, então por conta disso a gente sabe que ele teve essa alteração aí. Eu não coloquei frequência cardíaca, independente disso, tá? Qual a frequência cardíaca máxima, eu não cheguei nesse mérito, tá? Eu gostaria só de saber o que vocês fariam de início. Tudo bem, a gente já tem a estratificação de risco, já sabe que ele é um paciente moderado. E aí, como vocês abordariam? O que vocês fariam? A princípio, professora, aferir pressão arterial, logo que ele entrar fazer a avaliação de pressão arterial e frequência cardíaca de reserva, de repouso, de reserva. Sim. Fazer a monitorização durante o treinamento. Começar com atividades ditas leves, já que no primeiro dia, alguma atividade, por exemplo, em bicicleta estacionária, para fazer um monitoramento e começar a conhecer esse paciente, além desses fatores, a partir da PSE, percepção dele. Propor uns 2 ou 3, 4 atividades de treinamento resistido para verificar a questão da qualidade motor e funcional dele, com cargas sempre bem leves e anotando basicamente a relação da percepção de esforço dele em relação ao número de repetições que a gente está solicitando por uma janela. E, em geral, uma carga inicial leve, com mínimo de carga do aparelho, por volta de 12 a 15 repetições e verificando essas relações. E com relação à monitorização, como que você faria na monitorização? Pensando que ele tem uma estratificação moderada, às vezes não vai dar para usar ECG, mas ele é tabagista. A frequência cardíaca não superando ali os 65% da de reserva. Trabalhando entre 50 e 65%. Que ela vai ficar entre o levemente moderado e o levemente moderado. Ou percepção de Borg, ele sempre relatando por volta de 11. Passou disso, já ocorre a interrupção da sessão de treinamento, do exercício. Daí verifica tempo de resposta da frequência cardíaca durante o repouso, voltando sempre abaixo dos 40%, daquela janela que a gente está determinando, para ele voltar a fazer, não por tempo, daí o repouso, a 1 minuto, só a hora que abaixar a frequência a partir de 40% da carga de trabalho. Ok. E aí, mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Uma coisa que eu tentaria ver é dentro das tarefas domésticas do paciente, das AVDs e AEVDs, quais são aquelas que mais provocam dispneia ou dor. Então, normalmente, como ele está com 5 metros aproximadamente, muitas vezes lavar o cabelo durante o banho vai ser uma coisa que vai causar dispneia ou desconforto. Então, adaptar essas tarefas domésticas do paciente. Então, você vai tomar banho, quando se for lavar cabelo, vai lavar sentado numa cadeira de plástico. Se for fazer, por exemplo, calçar meia e sapato, vamos então, por enquanto, usar sapatos sem meia, sapatos que você possa usar sem meia, etc., que não vão lesionar o pé também, né? Aí, no caso, ele não fala se ele é diabético, mas pelo caso clínico, chances de, às vezes, ter alguma coisa latente, então, fazer esse tipo de orientação. Então, vamos simplificar o que pode causar dispneia, o que pode causar angina, para poder diminuir esses riscos em casa e as tarefas. Conforme o paciente vai tendo melhor desenvolvimento, a gente vai fazendo mais complexas as tarefas em casa, as tarefas funcionais, no caso. Legal. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para fazer. Ver pelo teste ergométrico, muitas vezes o paciente, assim, pelo menos pelas coisas que eu vi durante o estágio, assim, que eu acompanhava, os pacientes que tinham extracístole, eles tinham mais frequência a partir de certas intensidades. Então, eu vi pelo teste ergométrico que ele trouxe, qual que é a intensidade a qual fica mais frequente a presença de extrasístole.
Se eu vou trabalhar com o ECG ligado bonitinho, ok, eu vou trabalhar, vou estar sempre monitorando isso, mas se não, tentar inicialmente trabalhar sempre na faixa em que não é frequente a extrasístole, para depois começar a intensificar. É lógico também utilizar a escala de autopercepção para poder moderar e falar para ele, olha, as tarefas tais que você vai fazer em casa, vamos moderar também pela autopercepção de esforço. Então, retornar à tarefa funcional, já que ele está no começo da reabilitação. Muito bom, legal. Vivian, tá Diga. Pode falar. Então tá. A Pamela falou aqui no chat, e eu concordo com ela, e é um pouquinho do que o Renan falou também, né, das abordagens iniciais de educação em saúde, que tem a questão das AVDs, né, que foi o que o Renan abordou lá, de como ele vai se sentir, e eu acho que é bacana a gente explicar isso também durante o exercício, para o paciente saber o que o exercício espera. Eu acho que o medo envolve muito esses pacientes, ainda mais um paciente resistente aí à mudança de hábitos, né? Eu acho legal a gente falar dos riscos tanto no exercício quanto em casa e a partir disso ir orientando, né? Fazer esse incremento da intensidade aos poucos, né? Começar do leve, é esse o caminho. Mas eu acho que ele precisa de uma educação em saúde mais enfática aí, porque ele realmente mantém os hábitos e ele está com risco. E eu acho que a gente precisa chegar nesse ponto, né? Para ele aderir. E ele aderir não é só ele fazer o exercício junto com a gente, né? Envolve muitas outras coisas. Então, acho que seria legal aí complementar isso. É isso aí, Clara. Vocês podem, não sei se vocês lembram, já parei de compartilhar minha tela, mas ele é tabagista, ele é sedentário e ele tem uma má alimentação. Então, eu preciso fazer com que ele pare de fumar. Primeira coisa, assim, de cara, porque isso vai influenciar diretamente no exercício. Eu não sei se vai ter uma falta de ar muito característica, dependendo do quanto que ele fuma. Se ele tem uma má alimentação, talvez eu precise encaminhar ele, então, para um nutricionista, para ajudar a ter mudar o hábito e, consequentemente, também ajudar na capacidade funcional. Provavelmente deve estar acima do peso, né, com essa má nutrição aí, ou valores eu não coloquei aqui, mas pode ter valores alterados de sangue, colesterol, triglicéridos. Então, isso também é importante. Então, essa educação de saúde que a Clara falou acaba sendo um dos primeiros fatores, além, obviamente, do próprio tratamento em si, do treinamento. Oi, professora. Oi, Pedro. Em relação a justamente essa questão, nessa mudança no estilo de vida, mudança comportamental, na verdade, eu vejo como o grande problema, né? Porque uma pessoa está num determinado estilo de vida, sei lá, 10, 15, 20 anos, de repente, a vida inteira, e você fazer essa alteração, a maioria dos casos que não se segue um tratamento, não dão continuidade, até se inicia por causa do medo inicial, de repente aconteceu, teve algum evento, né, que assustou, mas depois de um tempo elas acabam parando, justamente por esse problema nessa parte comportamental, que a mudança ela não é tão rápida, não se consegue ainda você ter condições de fazer uma mudança no comportamento da pessoa em um mês, em 2 meses, dependendo do tempo que ela já está nisso. Tanto que até é interessante que eu vi uma pós que o Albert Einstein lançou, que é justamente sobre a modificação no estilo de vida. Eles fizeram um tema só sobre isso, de tão complexo que é essa questão, né? Então, isso realmente eu acho que é o grande desafio para a nossa área, é como fazer essa pessoa se conscientizar e ver que ela está botando em risco a saúde dela, a vida dela, né, prejudicando e podendo levar à morte. Pedro, muito bem colocado, e eu acho que é bem isso mesmo. A gente não tem que pensar só no exercício. Nós, como profissionais de saúde, a gente depende de uma gama muito grande para o paciente melhorar como um todo. Então, não só pela parte multidisciplinar, mas é o que você falou, assim, imagina que é o estilo de vida que ele tem a vida inteira, e ele tem que mudar da noite para o dia, sim, ele tem que parar de fumar, sim, ele tem que melhorar os hábitos alimentares dele. Então, assim, essa educação em saúde faz parte, não tem como. E é um desafio, além do próprio treinamento em si, que a gente vai prescrever.
Com certeza. Professora, Aí que leva também ao último comentário, Carlos. Aí que entra também um fator que a gente deve trabalhar bastante, que é o preventivo mesmo, é começar lá atrás, desde cedo, começar a divulgar a questão da importância de hábitos melhores, de mais movimento, para não chegar num extremo desse e ter que trabalhar com o comportamental de anos de uma pessoa, né? Infelizmente, nossa medicina é voltada só para cura, não para prevenção. Se a gente tivesse medidas preventivas, muita gente deixaria de infartar e outras doenças associadas, ter comorbidades, se houvesse realmente essa divulgação de prevenção. Mas a nossa medicina hoje, a nossa saúde é voltada em tratamento sempre, nunca em prevenção. Fala, Carlos. Essa questão que o Pedro trouxe é muito importante, né? Essa questão comportamental, e aí, a título só de orientação para ele, né? Se tiver interesse também, tem a Prochaska, que trabalha com as teorias de mudanças comportamentais, né? E essa teoria já foi adaptada para a área de exercício físico. Então, você tem 5 estágios lá que você identifica em qual estágio comportamental que o paciente, né, está. Então, se é um estágio pré-contemplativo, né, que muito provavelmente é esse paciente que a professora descreveu aí nesse exemplo, né, é um paciente que nem reconhece os problemas causados pelo hábito de fumar, pelo sedentarismo, pela má alimentação, né. Então, e aí existem estratégias para cada estágio comportamental que esse paciente está, né? Se é um estágio pré-contemplativo, contemplativo, se ele está naquela fase já preparatória de mudança daquele comportamento, né? E aí acho que fica mais fácil da gente se guiar nessa parte comportamental, né? De mudança de estilo de vida, de mudança de comportamento. Olha lá, Carlos, a Ana está perguntando para você repetir como que chama. Depois eu mando também no grupo lá, mas o autor é Prochaska já. Eu não me recordo o ano, mas ele traz essa questão dos estágios de mudança de comportamento, né? Assim, existem várias teorias que embasam, mas o que a gente utiliza no hospital, pelo menos eu, a terapia ocupacional que eu já vi, a gente trabalha com essa de Prochaska, que ela é mais clara, assim, mais didática, também mais fácil da gente reconhecer, né, na prática com o paciente. Tá bom? Legal, manda sim, manda que o pessoal aí se interessou e é importante também focar nisso. Certinho. E aí, gente, como estamos? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Professora. Oi, Renan. Só para fazer um complemento ao que o Carlos, né, que acabou de falar sobre o mudança de comportamento, a minha noiva ela é psicóloga e ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental. E dentro dessa área tem todo um processo de ambientação, de exposição gradativa, que é justamente para ambientar uma pessoa a um hábito novo. Então, só que lógico, né, no caso deles assim, é para qualquer área. Então, vai desde, por exemplo, ao hábito de anotar coisas, ao hábito de fazer mudanças comportamentais mesmo em geral. Só que, às vezes, é interessante a gente pegar, lançar mão de algumas técnicas que a TCC usa, não que a gente vá se especializar na área, né, mas a forma de ambientar, de falar, olha, você vai fazer isso, mas por 5 minutos, você vai fazer isso por tanto tempo, você vai fazer isso, quebrar o sistema de procrastinação que a gente tem naturalmente. Então, uma tarefa é fazer exercício todos os dias. Ok, como que a gente vai conseguir fazer isso? Não adianta a gente falar, faz 40 minutos. Então, passa por 5 minutos fazendo aquela tarefa e vê o quão entediante ela é para você, o quão ela é maçante, o quão ela é dificultosa. Então, tem umas técnicas que eles usam lá para fazer implementação de comportamentos novos, que talvez seja até interessante para a gente começar a pegar, pelo menos para conhecer e fazer aplicação na prática mesmo. Legal, Renan. Muito bom. Ô, professora. Oi. E é interessante também, só para colaborar aí com os comentários, quando você fala que o Pedro também trouxe a questão dessa mudança, né, do estilo de vida, o quanto é bem difícil, e você mencionou a questão da medicina curativa, que de fato a gente tem essa questão no Brasil da medicina ser muito voltada para o tratamento de doenças, mas não para prevenção, né? Que quando chega, por exemplo, um paciente no médico com seus exames todos
dentro dos parâmetros, ok, e o médico fala pra gente, tá tudo jóia, parabéns, continue assim. E diferente, vou falar, por exemplo, da minha área de profissional de educação física, se a gente recebe uma pessoa com os parâmetros todos legais, a gente consegue ainda manter um trabalho para melhorar ainda mais, ou se a gente recebe alguém que não está com os parâmetros ainda bons, que precisa, por exemplo, no caso de uma reabilitação, de uma recuperação, a gente vai trabalhar para tentar melhorar. Então, a gente observa que talvez se a medicina também ela tivesse esse viés mais preventivo, a gente não teria tanta incidência de comorbidades como vem crescendo assim, exponencialmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, de fato, essa preocupação com a mudança no estilo de vida, ela tem que ser bem enfatizada em qualquer ambiente profissional que a gente venha trabalhar. É isso aí, Rafael, bem isso mesmo. Quem sabe no futuro aí as coisas melhorem e a gente foque mais na prevenção do que no tratamento, mas por enquanto essa é a realidade, infelizmente. Bom, gente, mais alguma coisa que alguém quer complementar? Tudo certo? Então, acho que por hoje encerramos, ok? Lembrando que começamos agora, então, a nossa unidade 3. Não esqueçam que a tarefa dessa unidade é para para outra segunda, que acho que é dia 15, tá? E não esqueça de finalizar, quem ainda não entregou, a tarefa 2, que é para segunda-feira, ok? E no nosso plantão de quarta-feira, vou abordar um pouco mais sobre o teste de caminhada de 6 minutos, que eu acho que é uma ferramenta interessante, não só para avaliação, mas até como próprio tratamento, né, durante a sessão, para pacientes com um pouco mais de comorbidades. E o teste de RM também vamos falar um pouco mais sobre isso, ok? Muito bom, gente. Muito obrigada. Um bom final de semana para vocês, bom descanso, bons estudos, ok? Obrigadão. Valeu, gente. Um abraço. Bom dia para todos. Bom final de semana e durante a semana a gente vai conversando mais, tá bom?